Só mudando um pouquinho, trazendo agora mais aqui para o nosso cenário, o Álvaro, nessa semana a gente tem reunião do Copom, né? A taxa Selic não deve sofrer nenhuma alteração neste momento, mas há uma expectativa sobre o comitê, principalmente por falar sobre o Farrow Guidance. Qual que é a sua avaliação sobre a reunião do Copom, a primeira reunião de 2021? Pois é, o mercado ele está de uma forma unânime acreditando na manutenção dos 2%, mas a dúvida é se retira ou não o tal do forward guidance, né? Esse mecanismo de prescrição futura de política monetária, que nada mais é para você diminuir a sua volatilidade de expectativas para a próxima reunião do Copom. Em linhas gerais, é basicamente isso. Eu, particularmente, não acredito que o Banco Central vá retirar o forward guidance, e vou explicar por quê. Eu acho que o Banco Central ele tem dois pontos importantes a observar. Primeiro, qual que vai ser o cronograma de vacinação nos próximos 45 dias, de fato, ele vai ser cumprido, se de fato o governo federal, os governos estaduais vão conseguir fazer o deliverable, né, vão conseguir entregar essas vacinas num cronograma adequado. E a isso o Banco Central poderia, na minha opinião, esperar um pouco mais, já que isso vai determinar retomada de serviços, que vai retomar a atividade econômica. E ponto 2, eu acho que o Banco Central seria também mais cauteloso se ele esperasse essa nova composição de presidências e mesas diretoras da Câmara dos Deputados e do Senado, já que as reformas também são fundamentais, como o próprio comunicado do Copom traz nas suas últimas notas. Então, por que você vai retirar o forward guidance sem esses dois pontos muito bem colocados, ou se não tão bem colocados, um pouco mais claro, que é o que vai acontecer em março, na próxima reunião do Copom? Tudo bem, as pessoas que defendem a tal da retirada do forward guidance é a preocupação com o fiscal, que ela, claro, permanece e permanecerá em março também, mas muito por conta do IPCA de dezembro, que veio acima das expectativas, fechou 2020 em 4,5%, acima da meta de inflação de 4% de 2020, lembrando que a meta desse ano será de 3,75%. Na média, as projeções aí do mercado, do BTG Pactual também, em junho deve se aproximar um IPCA em torno de 6 a 6,5% em 12 meses. Né? Vale lembrar que 6% aliás, 5,75% já é o limite da banda superior do Banco Central de inflação, da meta de inflação. Então, a gente viveria um período aí, durante esse ano, uma inflação acima do teto da meta de inflação. Isso poderia preocupar os mercados, mas, na verdade, isso já estava na conta. Entendo, sim, que a inflação ela vai preocupar nos próximos meses, mas, de novo, isso o Banco Central já sabe, isso todos os analistas de mercado também já sabem, já está na projeção de 2021. Se isso, sim, é verdade, porque você vai antecipar um movimento de retirada de um instrumento que permite a menor volatilidade de expectativas, se você pode esperar como as vacinas vão se suceder e como o Congresso irá ser composto daqui para frente. Claro, pode ser retirado, sem dúvida, mas na minha leitura seria mais cauteloso e mais inteligente do Banco Central fazer isso na próxima reunião. Marco, fica à vontade. Frasson, em relação também, continuando com inflação, com o Copom, mas a gente falou isso nas semanas anteriores, que o nosso presidente aqui do Banco Central, ele recebeu um prêmio aí, reconhecidamente, como um dos melhores presidentes aí de bancos centrais, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe, não só o mercado financeiro, mas muitos economistas têm muita crítica em relação a diversos pontos, mas principalmente em relação à política monetária. Como é que é a visão de vocês do banco em relação à atual gestão, né? Será que está muito atrasada? Tem muita crítica? Estão acertando? Como é que é a visão de vocês em relação à atual política, principalmente política monetária, né? Eu acho que a política em geral do Banco Central é muito bem avaliada por nós, né? Acho que ele tem um trabalho na parte microeconômica também que o Banco Central tem feito, como, por exemplo, a implementação do PIX, né? Que acho que é uma maneira de você conseguir modernizar um pouco mais o sistema bancário brasileiro, né? Dentre outros instrumentos. Acho que o Banco Central conduziu bem a política monetária no ano passado, ele conseguiu fazer movimentos que jogassem liquidez na economia brasileira e que evitassem que tivesse uma queda no PIB, que o FMI, por exemplo, chegou a projetar em relatório de menos 9% no Brasil. A gente tem uma expectativa entre uma queda de 4% a 5% agora em 2020. Claro que a política fiscal brasileira teve
teve um papel importante, mas a política monetária via Banco Central também fez o seu papel, na minha visão, muito bem feito, assim, não à toa o presidente Roberto Campos Neto acabou levando essa premiação. E só para complementar a fração agora, outro presidente que foi também discussão, acho que da semana passada, até o Otávio aqui está lembrando, o presidente do Banco do Brasil, né? Isso traz preocupação para vocês em relação a voltar, até eu fiz uma brincadeira assim, será que em 2021 a gente volta para 2015, né? Falando de Banco do Brasil, a política de preço de petróleo, né? De Petrobras aqui no Brasil, enfim, alguns pontos. Vocês têm essa visão de preocupação no lado de crédito, no lado de rentabilidade, enfim, ingerência? Como é que a gente pode ler essa notícia? Como é que vocês traduziram essa notícia aí no banco? Não, a gente não vê ainda uma volta, uma política, digamos assim, mais intervencionista nesse momento. Não acreditamos nisso. Acho que foi uma questão pontual. O presidente, na verdade, ele não queria um anúncio de reestruturação, de enxugamento de quadro de pessoal em um momento que muitas pessoas estão perdendo emprego. Dá para entender um pouco a cabeça do presidente nesse sentido. Não acho que seja uma intervenção estrutural. É diferente de pré-2015, quando a intervenção não era baseado em uma crise, mas sim em um modelo de gestão econômica, que não é o caso, na minha visão, nem do Executivo e nem do perfil desse Congresso. Acho que foi uma questão pontual que ali tanto o Roberto Campos Neto quanto o Paulo Guedes interviram junto ao presidente, tentaram achar uma equação melhor que pudesse permanecer. Claro que a independência do presidente do Banco Central é fundamental para que o trabalho seja bem feito. Acredito, sim, que ele exista e vai continuar, mas foi uma questão pontual. Acho que em outras políticas, por exemplo, do Banco do Brasil, o presidente não acabou tendo esse tipo de ingerência, mais por uma questão, talvez, de popularidade, pontual em relação à perda de empregos no momento de crise, de pandemia. Isso talvez pudesse ter sido melhor conduzido aí entre as partes. Uhum. A pergunta do Otávio foi particularmente relacionada a privatizações. Você acha que basicamente distancia esse evento, fica mais distante as privatizações, até porque a gente não viu até agora nada acontecendo, né? Você acha que esse assunto está cada vez mais distante? Eu acredito que as privatizações elas tinham uma força muito grande em 2019, por conta da pandemia, o executivo teve que fazer um cavalo de pau na sua maneira de conduzir política econômica, né? Até quando a gente faz aqui alguns eventos, algumas palestras, a gente mostra o risco Brasil, aliás, o risco país do Brasil, nos últimos 12 meses, e compara com o risco país da Colômbia, do México, né, que explodiram lá em março, abril, no auge da pandemia, e ao longo do ano, hoje, o risco país de Colômbia e México, por exemplo, já voltaram praticamente aos patamares pré-pandemia, e o Brasil tem um gap grande a recuperar. Muito porque antes da pandemia, Colômbia e México não tinham os problemas fiscais que o Brasil tinha para resolver já antes da pandemia. Agora, com a pandemia, fica mais difícil. Sem contar que o Congresso, ele acabou, digamos assim, por mais que ele ainda tenha um perfil reformista, hoje ele não tem mais tanta, digamos assim, necessidade de se associar ao Executivo como ele tinha em 2019. Né? Então, agora, as reformas ainda devem continuar, mas as privatizações, na minha visão, perderam bastante força. Talvez a gente consiga ver Correio sendo privatizado, né? O ministro das Comunicações, inclusive, comentou sobre essa possibilidade, que uma meta pessoal dele para 2021, os Correios, o leilão do 5G, também é algo que deve ocorrer esse ano, uma das grandes privatizações anunciadas em 2018, na campanha em 2019, até como o próprio Banco do Brasil, não devem acontecer mais.